Yes, no code. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Yes No Code e hoje a gente vai falar sobre privacidade de dados no Bubble, tá? Esse tutorial vai ser um tutorial na prática. Eu vou mostrar para você como é que você faz para você configurar quem pode ver o que dentro da sua aplicação, proteger os seus dados. Muitas pessoas me perguntam quando ouvem falar sobre no code pela primeira vez sobre a questão de segurança, né? Quão seguro estão os meus dados? Essas aplicações no code elas têm proteção de alguma forma? É seguro trabalhar com ferramentas no code? Então rola bastante dúvida em relação a isso. Uma resposta rápida, em relação à questão de segurança no geral, principalmente aqui no Bubble, é que sim, a ferramenta é segura, se preocupa com a proteção dos dados. Inclusive, uma questão até que para quem não sabe fazer nada de proteção de dados ou não tem uma preocupação muito grande, o fato de utilizar as ferramentas no code vai ajudar bastante nesse sentido, porque como o Bubble é uma ferramenta que é um serviço, né, para você criar sua própria aplicação, eles hospedam tudo e a plataforma é criada por eles. Então, eles quem tem que ter a preocupação com segurança e com os dados, né? Então, você acaba meio que não precisando muito de se preocupar com isso, porque eles utilizam os servidores da Amazon, então também a Amazon, como prestadora de serviço, também tem as suas políticas de compliance e preocupação com segurança. Então, assim, você tem uma série de pessoas se preocupando com a questão de segurança, você também não precisa se preocupar, tanto porque você está utilizando serviços que já por natureza têm uma preocupação com segurança. Mas isso não significa que você não possa fazer algo também do seu lado para deixar a sua aplicação, né, o que você está criando, seguro, né? Então, justamente por isso, o Bubble fornece para você algumas opções para você fazer a configuração e utilizar essas opções para deixar a sua aplicação ainda mais segura e de acordo com os seus critérios de segurança. E é isso que você vai ver como configurar nesse vídeo, tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui numa aplicação Bubble comum, né, que a gente usa até aqui para fazer os tutoriais. E não tem nada aqui nessa página, se a gente der um preview, é só uma página simples mesmo, em branco. Tá carregando aqui, só para você ver que não tem nada demais, só tem um título aqui e o nosso logotipo, beleza? Tá. E como é que eu faço para me preocupar com as questões de privacidade de dados aqui no Bubble? Nessa aba aqui, Data, que é onde ficam os nossos dados dos nossos usuários, a gente tem várias abinhas aqui em cima quando a gente acessa essa aba na lateral aqui. Aqui ficam os seus bancos de dados, né? Tudo que você já criou. E aqui nessa aba Privacy, ela tem essas definições de regras de privacidade, né? Então, o que você pode fazer aqui? De acordo com os bancos de dados, né, que você tem, e a gente falando realmente de dados especificamente, ele vai mostrar todas as opções de bancos que você tem, né, do seu banco de dados, as entidades que você, as collections que você criou aqui. No nosso caso, nessa aplicação, a gente só tem a padrão que vem no Bubble, que é a de user, né, de usuários. Então, por isso ele vai mostrar essa. Se eu criasse novas, por exemplo, produtos, vamos supor que eu tivesse produtos aqui no meu banco de dados, ele também mostraria aqui o meu item na coleção de produtos, tá? Então, aqui na aba Privacy, ele vai mostrar todos os itens que você tem dentro do seu banco de dados, tá? E aí, para cada um deles, você tem a opção de definir regras, tá? De permissão para que sejam visíveis. Por padrão, você vai ver que ele está escrito aqui, ó, publicly visible. Publicly visible, visible by everyone. E, ou seja, por padrão, está disponível o dado para todo mundo, né? Todo mundo que tem acesso à sua aplicação consegue visualizar esses dados. Lógico que não, assim, as pessoas não conseguem publicamente entrar dentro da sua aplicação do Bubble e ver todos os dados, mas os dados estão abertos, assim, dentro da sua aplicação. Então, você está, de certa forma, assim,
deixando os dados disponíveis para caso haja uma requisição desse dado e caso um usuário dentro da sua aplicação saiba o caminho desse dado, ele pode chegar a ele. Logicamente que você também precisa de dizer nas páginas, né, distribuir esses dados nas páginas, de forma a exibir esses dados nessa página. Como aqui, por exemplo, a gente não tem nenhum dado sendo mostrado, então, logicamente, ninguém está vendo esse dado. Só que a partir do momento que a gente exibe esse dado na nossa página, aí sim ele está publicamente visível e qualquer pessoa que acessar o seu site não precisa de um login ou senha ou algo nesse sentido, vai estar vendo o dado aqui na página conforme você mandou exibir, tá? Então, isso aqui nada a se preocupar, é só a forma natural como vai funcionar, como qualquer site, né? O que você colocar ali vai estar visível, a não ser que você faça um login, um cadastro, alguma coisa e restringe o acesso a esses dados, tá? E aí, aqui é onde você consegue colocar as regras, né? Justamente para você fazer esse tipo de restrição. Então, vamos supor aqui, ó, na tabela aqui de produtos, eu posso definir uma nova regra. E aí, aqui eu posso dar um nome para essa regra, tá? Eu vou colocar aqui regra exemplo. O nome pode ser qualquer coisa que você quiser, tá? E você pode criar vários tipos de regras também, tá? Essa regra, ela vai vir o nome que você deu e uma condição para que essa regra seja aplicada. Quando você clica aqui, ele vai te dar algumas opções aqui. Essa current user aqui geralmente vai associar a condição ao usuário que está dentro da sua aplicação, né? A pessoa que está utilizando o seu site, o seu produto, o seu aplicativo. Ou pode ser associado ao próprio item de produtos mesmo, aqui nesse caso, o item do seu banco de dados, da tabela do banco de dados que você criou da entidade, tá? Então, eu posso dizer, por exemplo, ó, se o usuário atual estiver logado ou tiver uma slug, que é um identificador único de usuário, ou for alguma coisa, não for alguma coisa, estiver vazio, não estiver vazio, e posso criar até novos campos, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou restringindo, criando uma regra, né, de permissão de acesso ao dado, que vai ter uma condição. E quando essa condição que eu defini aqui for verdadeira, daí eu vou ter as opções que eu posso marcar ou desmarcar para que aconteça. Então, vamos lá para um exemplo prático aqui, ó. Quando esse usuário estiver logado, tá? Então, aqui eu acabo de criar uma restrição de login, né? Então, o que significa? Que eu preciso estar logado para que as coisas que estão marcadas aqui aconteçam, tá? E aí a gente tem aqui, ó, usuários que derem match aqui, que baterem com esse critério inicial aqui, com essa regra, eles podem fazer o quê? E aí eu tenho aqui algumas opções. Note que é o seguinte, ó, é meio confuso aqui a forma como eles fizeram esse layout, mas o título aqui na esquerda representa a associação com esse item da direita, que o checkbox é desse item, e assim vai, ó, desse item e desse item. Porque como está muito perto aqui desse, pode parecer que você está checando esse item aqui, tá? Quando na verdade você está checando esse. Isso aqui poderia ser melhorado aqui na interface do Bubble, mas só para você saber que esse checkbox está relativo a esse item aqui e assim por diante, tá? Então, esse aqui é o primeiro, que ele fala aqui, ver todos os campos. Então, o que acontece? Dentro desse banco de dados de produtos, eu vou ter várias informações, né? Assim como usuário. Então, por exemplo, dentro de produtos eu posso ter categoria, o nome do produto, o preço do produto, foto do produto. Então, aqui, nessa primeira opção, ele está falando que eu posso ver todos os campos. Quando eu desmarco essa opção, ele abre todos os itens que tem dentro do banco de dados de produtos. Por quê? Porque daí, como eu não marquei mais que eu posso ver todos, ele fala, ok, então você pode granularmente definir quais são os itens que eu posso ver. No caso aqui, ele tem a data de criação, data de modificação, slug e quem foi a pessoa que criou. Isso tudo aqui, essa estrutura vai ser de acordo com o banco de dados que você tem, tá?
Então aqui, se você desmarca essa primeira opção de ver todos, ele deixa com que você marque granularmente apenas os campos de informações que são importantes para aquele usuário. Então eu posso marcar, por exemplo, só posso ver qual foi a data de criação e mais nada, ou qual foi a data de criação e a data de modificação, se houver uma, tá? O que que isso aqui vai determinar? Que, por exemplo, se eu tiver um usuário que ele é o administrador da minha aplicação, provavelmente ele vai ter o acesso a todos os tipos de dados, tá? Ele vai estar marcado aqui que ele pode ver tudo. Aqui, ó, por exemplo, ele pode fazer uma busca e ele pode achar os dados se ele fizer uma busca. É, ele pode ver todos os arquivos anexos. Ele pode fazer o auto-binding. O auto-binding, ele é uma forma de atualização dos dados do banco de dados sem precisar fazer o envio do formulário de submit. Então, você não precisa clicar em um botão para fazer a atualização do dado. Quando você está digitando o dado dentro de algum campo, ele já vai automaticamente atualizando esse valor no banco de dados. Então, essa opção de auto-binding pode ser negada ou a permitida, dependendo do critério que você marcar aqui e se você deixar com que ele faça isso, tá? Então, por quê? Porque isso aqui é uma escrita dentro do banco de dados. Você está deixando o usuário escrever dessa forma, atualizar os seus dados diretamente no seu banco. Então, tanto para leitura, encontrar, ver arquivos, como também modificar o seu banco de dados, você pode permitir ou bloquear. E aí, vamos supor que o exemplo que eu estava dando imagine que você tem uma pessoa que é administradora. Provavelmente ela vai poder fazer todas as coisas. E uma outra pessoa que acessa a sua aplicação, que não tem o perfil de administrador, mas é um usuário que não tem acesso a todos os tipos de informações que tem na sua aplicação. Então, por aqui, você pode restringir o acesso a essas informações e dizer o que essa pessoa pode fazer, não pode fazer. E isso aqui vai garantir uma camada de segurança a mais para sua aplicação. Por quê? Se você deixa tudo marcado, mesmo que você não mostre aqui, às vezes, na página da sua aplicação ou não dê uma permissão visual aqui para o seu usuário mexer, bom, pode ter pessoas mais intencionadas aí que sabem como o Bubble funciona e pode tentar injetar um código ou pode tentar puxar um código do banco de dados, alguma informação do banco de dados, sem ter, de fato, um front-end feito para fazer isso, né? Ele pode fazer isso pelo terminal, por algum código JavaScript. Tem algumas formas de você conseguir obter essa informação se tiver exposto. E se a pessoa conhecer a estrutura da sua aplicação. Então, assim, você fazendo esse tipo de configuração, você já limita, pelo perfil do tipo do usuário, o que ele pode acessar. Então, o Bubble, ele, na hora que ele renderizar essa página, ele não vai nem dar a possibilidade desse dado chegar aqui nessa requisição dessa página. Ele vai simplesmente ignorar e não vai nem trazer esse dado, né? Ele não vai fazer uma conexão com essa informação e não vai deixar essa informação disponível, seja para qualquer pessoa que fizer a solicitação ali que não bata com os critérios que você definiu. E aí, você pode usar, então, esses campos para proteger ainda mais, tá? A regra, ela tem essa primeira caixinha aqui, que ela seta o que quem tiver com essas condições verdadeiras pode fazer, e também seta o que todo mundo que não bater com esse critério, o restante das pessoas, o que ela vai poder fazer. Então, vamos supor que aqui em cima seja uma regra que é só o administrador. E aí, todo mundo que não for administrador, aí você pode fazer com que todo mundo que não for o administrador não possa fazer nada disso daqui. Então, você deixa muito mais travada a sua aplicação, no sentido de que só a pessoa que bater com esses critérios pode fazer as coisas e ninguém mais, né? E aí você pode criar outras regras. Então, você pode criar a regra, por exemplo, do administrador, você pode criar a regra de um usuário que tenha uma permissão de acesso um pouco mais avançada do que um usuário comum, um intermediário ali, que não é nem o administrador, mas também não é um usuário comum.
e o usuário comum. Então, esse aqui, o administrador, vai ter mais acessos, mais possibilidades de mexer na sua aplicação, o outro um pouco menos, um pouco mais restrito, e o usuário comum, bem restrito ali, só realmente navegação, visualização das coisas, sem poder fazer algo muito específico. Então, isso você vai tratando de acordo com a necessidade da sua aplicação e você pode fazer isso para cada um dos itens do seu banco de dados, deixando bem configuradinho, bem organizadinho do jeito que você precisa. E aqui ele fica mostrando, ó, esse aqui tem regras aplicadas e esse aqui não tem nenhuma regra aplicada, tá? A única ressalva aqui que é importante dizer que às vezes se você tiver algum plugin terceiro ou tiver consumindo dados da sua aplicação por meio de API, eh, você provavelmente precisa testar e ver certinho como você vai fazer essas regras, porque pode ser que você trave a sua aplicação e alguns plugins ou algumas APIs que vão bater no seu endpoint, alguma coisa que você conectou que está consumindo o dado dessa sua aplicação, pode acabar perdendo o acesso, né? Porque o acesso não vai estar mais público. Então é interessante você fazer os testes, configurar certinho para que não tenha problemas em relação a isso. Mas essa forma é uma forma muito interessante de você proteger a sua aplicação. Porque, por exemplo, se você não faz isso daqui, é como eu falei, às vezes é possível você extrair o dado de alguma forma sem ter esse bloqueio. Às vezes, mesmo no front-end, quando a pessoa carrega o dado aqui e põe o elemento escondido, né? A gente pode colocar esse elemento aqui, ó, não é visível quando a página carrega, às vezes a visibilidade dele não está ativada, mas o elemento acaba carregando na página. E para dados dinâmicos, se eu estivesse puxando isso daqui do banco de dados, talvez também ele teria essa informação sendo trazida do banco de dados, porém não sendo exibida na página, mas o dado acaba vindo, né, e acaba ficando disponível para que a pessoa visualize esse dado caso ela saiba mexer no inspetor, por exemplo, de propriedades aqui do browser, e vai ser muito fácil de visualizar esse dado, né. Então, é possível deixar segura a sua aplicação, desde que você tome os cuidados necessários. E aí também, da mesma forma que você faz as configurações aqui, né, para prevenir o acesso às informações direto no banco de dados, você também pode setar algumas configurações aqui nas páginas em si, durante a utilização dos workflows, usando esses gatilhos aqui genéricos para fazer algumas condições acontecerem. Então, por exemplo, se você quiser que só pessoas logadas, você pode fazer uma condição para ver se a pessoa está logada ou se não está logada na hora que acessa essa página. E aí você redirecionar a pessoa para outro lugar. Você pode fazer, por exemplo, com que todos os itens da sua página, se a pessoa não tiver logada, esses itens não carreguem, não sejam visíveis. Então você vai adicionando mais regras para deixar a sua aplicação cada vez mais protegida. Então vai ficar mais difícil, vai dar mais trabalho de acessar os seus conteúdos, os seus dados. Então, se você tiver em mente todos esses detalhes e na hora de fazer, cuidar bem assim para que a sua aplicação fique segura, ela vai ficar mais segura, além da segurança, é claro, do serviço do Bubble e dos servidores onde são hospedadas as informações, tá? Então, só você querer, né, estudar um pouquinho, seguir essas dicas que eu falei, e eu vou trazendo mais vídeos também, dando exemplos na prática de alguns cenários reais aí que você pode fazer a aplicação disso, como fazer, por exemplo, para que você sete o usuário como administrador, como um perfil diferente que não tem acesso, bloquear o acesso baseado nesses perfis de usuário, né? Isso é também possível de fazer e posso trazer mais vídeos aí sobre esse assunto. Se você tiver interesse, deixe seu comentário aí. Se tiver mais alguma dúvida, pode comentar aí embaixo também. E se você não é inscrito aqui no canal, já te convido para você se inscrever e também deixa o like aqui no vídeo para mostrar que você gostou desse conteúdo. Compartilhe o vídeo
com seus amigos nas redes sociais, também naquele grupo de WhatsApp que você participa. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem vários links legais para as nossas redes sociais, tem o nosso canal do Telegram também, que eu posto lá as novidades aqui do canal para você continuar sempre acompanhando. E participa com a gente aí também nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. E a gente está participando aí das principais redes sociais. Você pode se conectar com a gente aí do canal Yes No Code. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Yes, no code.